sei o quê. Então, eu acho que esses atos de censura, a gente estava citando, você citou, né, Lacombe, no comentário anterior, a questão da própria plataforma agindo dessa maneira. A gente viu a Madonna sendo censurada pelo Instagram aí ontem, porque falou sobre cloroquina, que é um outro tabu, né? E isso é uma das provas da burrice, né? Da ignorância, do obscurantismo que cerca essa suposta ética, né? Eles ideologizaram o remédio, né? Então, a cloroquina, a gente não vai nem ficar falando disso aqui, mas é lógico que se trata de um recurso terapêutico que divide a classe médica, né? Um recurso terapêutico que divide a comunidade científica. Então, se ela está dividida, não pode ser uma coisa do outro mundo, uma aberração, um curandeirismo, né? Mas as plataformas, né, algumas estão lidando... A cloroquina é só um exemplo, tem vários desses tabus. O lockdown é um outro tabu, né? Várias postagens que criticam, né, ou questionam, ou pelo menos tentam rever, né, essa experiência de mandar todo mundo ficar trancado em casa, como se isso fosse matar o vírus de fome do lado de fora. E várias postagens que tentaram entrar nessa discussão foram marcadas como postagens espalhando fake news. Isso é uma postura, como é que eu vou dizer, né? Isso é uma postura talibã. Isso é uma postura talibã, porque então a plataforma foi lá e censurou a Madonna. A Madonna é uma personalidade, né, com uma influência colossal, né? Ela, enfim, né, você censurar a Madonna é um negócio muito grave. Qualquer censura é grave, mas essa é assim, você de fato está impedindo que sei lá quantos milhões de pessoas, né, que prestam atenção naquele símbolo e tal, tenham acesso ao que ela pensa, ao que ela quer dizer, seja o que for. E o Instagram ainda fez pior, né? Ele ainda direcionou, ele barrou um vídeo que ela publicou e ele ainda direcionou as pessoas que queriam acessar a um outro material que o Instagram estava dizendo que é verdade. Eu vou te contar, eu acho que isso, assim, as plataformas, elas acham mesmo que esse idioma moralista, né? Assim, nós estamos do lado certo. Então, o lado certo é o quê? É isso, é você fingir que o mundo todo tem preconceito contra... É você fingir, por exemplo, que ser gay, ser homossexual hoje é uma aberração. Isso é mentira. Isso é mentira. A gente não vive nesse mundo no século XXI. Se você olhar pelo menos as principais capitais democráticas, não existe isso. Ao contrário, você está jogando fora meio século de luta pela tolerância, pela convivência, pela boa convivência com as pessoas livres, como elas queiram ser. Isso tudo houve uma caminhada muito importante, civilizatória, e esses malucos, patrulheiros, hoje eles querem fingir que vivem numa sociedade reacionária que não aceita o gay, por exemplo, né? Para quê? Para você se vender como herói moderno de libertação dos gays. Então, eu acho, Lacombe, que as plataformas, ao agir de uma maneira que eu considero violenta, né, na contenção, no embargo de informação, e censura, elas estão apostando que elas estão protegidas, que elas têm o salvo-conduto de afirmar causas politicamente corretas. Mas eu acho que o público cada vez mais percebe que isso não tem outro nome, que é censura. É inacreditável como impediram todo mundo de questionar o lockdown, o uso da máscara, né, a quarentena, tudo isso a gente não podia questionar de maneira nenhuma, mas a hidroxicloroquina a gente, né, tem a obrigação de questionar ou de condenar o uso. Eu entrevistei várias vezes a doutora Anise Yamaguchi, uma figura maravilhosa, dei a ela todo o meu apoio, porque, vamos lá, mais uma forma de censura, né? Ela foi afastada do Albert Einstein, com uma desculpa lá. Eu sou neto de judeu alemão, eu até mandei uma mensagem para ela dizendo, como alguém que fez mais de 300 entrevistas sobre Covid, sobre coronavírus, e como neto de um judeu alemão, todo o meu apoio à senhora. Fizeram coisas absurdas, a gente está realmente vivendo uma situação extremamente complicada. E aí, Constantino, aproveitando esse gancho, a Madonna, ela foi censurada pelo próprio Instagram, né? O Facebook também tem feito censura, né?
Como é que funciona esse processo? Não precisa nem depender de uma Suprema Corte, de um juiz. As plataformas, qual é a das plataformas, afinal de contas? Né? Não é um território livre e se você se excede, se você comete algum crime nessas plataformas, já previstos em lei, aliás, você pagará por isso, mas não era para ser um ambiente livre? Eu não consigo entender. Essa questão é excelente, Lacombe, e está exatamente na ordem do dia, porque nós tivemos essa semana aí, ontem, os 4 CEOs das principais Big Techs tendo que prestar esclarecimentos ao Congresso americano, né? E tem pressão de tudo que é lado, porque se são plataformas, estão sujeitas a regras diferentes do que se são, por exemplo, editoras, se são publishers, se são aquilo que o Toffoli acha que é do Brasil. Né? Porque aí você tem uma linha editorial, você tem um filtro, você publica o que você quiser. Mas elas estão sujeitas a outro tipo de regulação, que é muito pouca, né? Ainda bem, por isso tem esse ambiente de liberdade, e elas deveriam ser, portanto, plataformas neutras. É como uma empresa de telefonia. A empresa de telefonia não fica se metendo na conversa de 2 pessoas porque ele está com um discurso de ódio ou porque você acha que ele feriu alguma coisa da ciência e por aí vai. Né? Como se dá em praça pública, é óbvio que merece uma atenção diferente. Agora, o que é importante a gente entender aqui é que há uma narrativa da esquerda progressista, que eu entendo a crítica do Fiuza, mas a gente sempre discute isso no nosso podcast, mas eu vou continuar chamando de esquerda progressista, apesar da hipocrisia, não levam vidas condizentes com aquilo que pregam, é verdade, são a esquerda caviar da era moderna. E eles têm a seguinte narrativa: a derrota das urnas em 2016 para o Trump, no Brexit no Reino Unido e para Bolsonaro em 2018 no Brasil, essas derrotas se deveram justamente às redes sociais por conta de manipulação, gabinete do ódio, robô e por aí vai, o que não é verdade. Né? Então, com base nessa narrativa falsa, eles estão pressionando as redes sociais, que já são plataformas com viés progressista, por causa dos donos, por causa do staff, dos funcionários que cuidam desse tipo de filtro, a avançar ainda mais na patrulha. Resultado, Datafolha publicou essa semana que fez uma investigação da própria Folha e concluiu que 4 vezes mais contas de direita são suspensas do que conta de esquerda. Na cabeça da narrativa falsa do esquerdista, isso é prova de que a direita pratica mais discurso de ódio, tem mais conta inautêntica e divulga fake news e coisas anticientíficas. Na realidade, não é nada disso. Na realidade, é porque há mesmo um viés, um filtro ideológico de perseguição aos conservadores. E isso no mundo inteiro. É público e notório aqui nos Estados Unidos, tá? O que acontece de desmonetizar canal de conservador, perseguir, suspender conta, todo mundo sabe disso. Então, do outro lado, o que acontece? O Trump está começando a pressionar, falando assim, se o Congresso não agir contra esse tipo de patrulha e censura, eu vou, por meio de decreto, né, de ordem presidencial, executiva, eu vou impor uma regulação diferente. Então, é esse debate que a gente está vendo hoje. Né? No editorial do Wall Street Journal hoje, consta uma defesa mais equilibrada, que diz, de um lado tem a acusação da esquerda de que as redes sociais são dominadas por robôs e gabinetes do ódio da direita. Do lado da direita, há uma acusação de que tem uma perseguição ideológica, e essa, por acaso, é verdadeira. Né? O Wall Street Journal conclui que o consumidor, que somos todos nós, os usuários, estamos mais contentes, a princípio, do que esses extremos. Porque nós estamos usando, continuamos usando. Talvez por falta de alternativa e de concorrência. Surgiu aí o Parler, aí começa a surgir canais alternativos no YouTube, a gente começa a ver as pessoas buscando um ar rarefeito para respirar, né? Porque um ar de liberdade para respirar, porque o ar dessas redes sociais está ficando cada vez mais pesado e rarefeito. Então, é disso que se trata hoje. Eu, como um liberal, acho que a solução passa por mais liberdade e não menos. Mas eu não sou daqueles que têm uma pegada meio libertária, que eu acho um tanto infantil, do tipo, são empresas privadas, fazem o que quiser, né? Os incomodados que se mudem. Não dá para ir por essa linha, porque hoje é evidente que viraram poucos e grandes grupos que são as praças públicas. Então, se você deixar correr solto, a patota da patrulha, do cancelamento, que é muito mais organizada, barulhenta e controla os seus representantes políticos e que não liga a mínima para a liberdade, né, porque são, por definição, mais autoritários e coletivistas, são esquerdistas, afinal de contas, eles vão conseguir ir censurando cada vez mais o debate e a liberdade.
de expressão, vai ser considerado discurso de ódio, qualquer coisa. Isso aqui. Então, eles estão avançando nesse sentido. Então, é preciso ter algum tipo de transparência, critério, por que as contas são canceladas, por que a conta do filho do presidente Trump foi tirada do ar por ele postar uma fala de uma médica nigeriana a respeito do hidroxicloroquina. Aliás, nesse momento, parênteses, está liberado de ter preconceito contra religiões africanas, porque aí vieram buscar que ela adere a coisas mais esotéricas e curandeiras, né? Por que a Madonna vai ser censurada? Qual é o critério? Por que o Felipe Neto não vai ser? Qual é o critério? E aí vem o ponto central para fechar. Eles estão apavorados com o fato de que essas redes sociais mais livres furaram as bolhas das narrativas hegemônicas na imprensa antes. Hoje vai ter uma live aí do já mencionado Felipe Neto com um ministro do Supremo Tribunal Federal, né, e capitaneado pela OAB. Veja que